Graça e paz, amada igreja. Vai ser dura calmar esse povo aqui agora, hein? Pois sentadinho, quietinho, ouvindo, depois de 6 louvores, bombadão. Mas nós vamos tentar, porque agora é hora de reverência total, porque nós vamos ouvir a palavra de Deus, certo? Antes disso, vamos fazer uma oração. Nós já oramos, mas vamos começar um novo momento do nosso culto, que é estudar a Bíblia, que é ministrar a palavra de Deus. Senhor Deus, nós queremos continuar na sua presença. Agora nós iniciamos um outro momento do nosso culto, a paz, louvores e adorações. Nós queremos ouvir a sua voz falada agora, Senhor. De minha parte, quero colocar-me a seu serviço, como boca de Deus nessa noite para os meus irmãos. Que a mensagem seja clara. Que os meus irmãos, assim como eu, que já fui tocado, possam também receber o que o Senhor tem para cada um. E assim nós te pedimos em nome de Jesus. Vai abrindo sua Bíblia aí, por favor, em Lucas 18, 9. Enquanto isso, permita-me, eu quero cumprimentar o André, a Sara, o Hugo, a Nanda, o Lucas, a Alessandra e os seus filhos, Bento e Esther. São 3 casais que eu convidei, amigos do peito. 2 deles muito recentemente, mas as amizades feitas sob a vontade de Deus, elas se fortalecem rápido. Conseguiram achar? Lucas 18, 9. Nós vamos passar por várias passagens, só que essa eu reputo que possivelmente é a mais central de todas. E nós vamos partir dela, apesar que nós temos muito a aprender essa noite. Quem acredita que vai ser tocado pelo Espírito Santo aqui? Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas o publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar seus olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu, o fariseu, justificado à sua casa, porque qualquer um que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer um que a si mesmo se humilha, será exaltado. Linda passagem. Eu quero convidá-los a um raciocínio lógico. E nós vamos tentar, ao menos, a mim eu consegui convencer, e eu quero responder, sob a luz da Bíblia, 3 questões, 3 perguntas, que são o cerne da nossa ministração de hoje. A primeira pergunta, e possivelmente a mais importante, que tem a ver com essa passagem, diz assim: qual deve ser a minha resposta? Guarda isso consigo. Qual deve ser a minha resposta? E, naturalmente, eu tenho mais 2 perguntas, que também eu tentarei responder, que contribuirão conosco na resposta desta primeira. Parece complicado, mas não é. Nós vamos devagar, mas nós vamos conseguir passar essa mensagem. É um desafio para mim. Nós precisamos entender o que primeiro é o reino de Deus para começar a trabalhar essa pergunta que é o centro da nossa ministração. Qual deve ser a nossa resposta? Guardem. Por quê? Porque o reino de Deus desafia os padrões dessa terra. Ele é um reino de ponta a cabeça. Um dos livros que eu li, Donald Crabill, deve ser isso. O livro chama
o reino de ponta cabeça. Recomendo por ser espetacular. E ele, ao comentar o que é o reino de ponta cabeça, nada mais é do que o reino invertido que Jesus veio lançar. Por que o reino invertido? Eu vou citar algumas coisas, palavras-chave, que eu penso que vocês vão captar rápido. Reino invertido, Paulo fala, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Lembra? Outro, Jesus, eu vim para servir e não para ser servido. Olha a inversão da lógica. O reino vem para ser servido, pois o reino invertido de Jesus não. Lucas, acabamos de ler. O humilhado será exaltado. Olha a inversão que eu estou tentando trazer para vocês. Então, me permita usar umas palavras lá da minha juridiquês. Nós estamos falando de um reino inconstitucional, que não é devido a uma constituição natural do homem. Há uma inconstitucionalidade desse reino, porque ele é avessas. Ele é o contrário. E essas ideias ditas há mais de 2000 anos, essa frase aqui é do Donald Craig. Os evangelhos, mesmo tendo mais de 2000 anos, não são empoeirados. Olha o que ele fala. Eles não são empoeirados pela poeira da história. As mensagens de Jesus Cristo vai ao e não ao encontro de nossos problemas hoje. Esse reino invertido. Não é um reino do céu, diz ele, mas é um reino, não é um reino no céu, mas é um reino do céu aqui na terra, para aqueles que acreditam que o reino é invertido, mas ele está em vigência. E nós poderíamos usar outro termo também, lá da ciência secular, cidadania, uma cidadania celestial de um reino invertido. Uma rede de pessoas que rendem seus corações, como nós fizemos aqui ao cantar 6 lindas canções, e mantém esses relacionamentos amistosos. Conhece uma pessoa há um mês e dá um abraço carinhoso. Isso é só o reino invertido que dá. E quando o reino se torna real, ele governa a nossa vida. E nós passamos então a sentir a presença do Espírito Santo que nos empodera sobremaneira. Por isso que em Atos 1:8 está escrito: descerei sobre vós o poder. É o Pentecostes. Por isso nós temos essa euforia ao cantar essas lindas canções. Por isso que nós nos emocionamos de verdade no fundo do nosso coração, como tomamos a ceia. Por isso nós sentimos a felicidade quando abraçamos um amigo de coração, forjado em dificuldades da vida. Esse novo reino, me permitam usar um termo também secular, é uma nova ordem mundial, estabelecida por Jesus Cristo. E nós poderíamos usar termos mais bíblicos: nova aliança, novo testamento, novo caminho, nova criatura. Por quê? Porque tudo se fez novo. Isso é o reino. Esse é o reino que nós estamos tentando desenhar. Ok. E esse reino só é alcançado se eu passar pela metanoia de Cristo, que está lá em Romanos 12:2. Sede transformados, e não vos conformeis com esse mundo. Mas é assim mesmo, no reino invertido não é assim mesmo. O reino invertido tem princípios, o reino invertido tem valores, tem fundamentos imutáveis, dogmas incontestáveis, que não cabe a nós, ditos cristãos, questionar. Entendermos então essa cosmovisão cristã desse novo reino, faz-nos enxergar o amor impactante, transformante, transformador e transbordador de um amor incondicional, que é o chamado amor ágape, que só Ele possui e nos dá graciosamente. Isso é espetacular. Essa nova visão
lentes de Cristo. Faz-nos responder de forma concreta problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Esses ensinamentos, me permita falar palavras-chave, que nós temos mais. Nós ainda estamos explicando para começar a responder as perguntas ainda. Ele ressignifica, ele reconceptualiza, ele renova, ele regenera. Quem entende essa nova ordem mundial, sabe responder a pergunta que eu fiz no início. Quem entende esse reino, sabe a resposta. Qual é a pergunta? Qual deve ser a nossa resposta, a minha e a sua? Para que você tenha argumentos, eu desenvolvi um roteiro bíblico, lógico, racional. Deus nos deu essa inteligência, para que nós possamos compreender, à luz da palavra, como deve ser a nossa resposta. Então vamos lá. Se eu estou falando de um novo reino, e o novo reino é de Deus, eu me relaciono com Deus, certo? O novo reino, Jesus Cristo, é o caminho, é um processo que eu passo. Então eu preciso enxergar primeiro, concordam comigo? Como esse Deus me vê? Eu preciso saber, Ele é meu Pai, mas como Ele me enxerga? Isso é importantíssimo, viu? Entender como o seu Pai te enxerga, te faz um cristão poderoso. Vocês vão perceber, e eu vou provar para vocês, biblicamente. A segunda pergunta, não menos importante que a primeira, que seria a terceira, né? Porque a primeira, qual deve ser a nossa resposta? E eu quero entender essa, respondendo outras duas perguntas. A segunda, então, é como Deus me enxerga. E a terceira, como quero entender, como se aproximar deste Deus para usufruir dessa ordem, dessa nova ordem, dessa nova aliança. E a pergunta número 2, que é como Deus me enxerga, eu busquei lá em Lucas, quem quiser acompanhar, Lucas 15, 11, 32, que é a passagem do filho pródigo. Espetacular, de mensagens profundas. Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Lá temos 3 personagens, o filho pródigo, o filho trabalhador e o pai. Porque Jesus, em termos de didática, o melhor de todos os tempos. Mensagens curtas, mas de uma profundidade que você pode ler e reler por anos. E você vai encontrar novas mensagens profundas que você não conseguiu ver ainda. Eu conseguiria ficar aqui horas falando só do outro filho que a gente nem fala. Que nós podemos aprender com o outro filho, que não o pródigo. Nós vamos passar por ele aqui. Vamos tentar ser rápido. Aquele filho pródigo, que é o famoso, que a gente vê falar, permita-me falar dele um pouco. Ele quis herança de pessoa viva, desonrou o pai dele. Como que você quer herança de uma pessoa que está viva? Ele soltou o pai dele, abandonou o pai dele. Na cultura judaica, e depois de tudo isso, ele ainda foi cuidar de porcos, que é um bicho imundo para o judeu. Então ele insultou, desmereceu. O que o pai fez? Não defendeu sua reputação, não fez retaliação para proteger esse status social de um pai judeu, todo orgulhoso, que o povo judeu é empoderado, eles, né? Dá ao filho a liberdade de escolha, ok, vou te dar a sua parte. Olha, vai observando. Seu amor é muito maior do que a sua necessidade de aprovação. Não, eu eduquei meu filho, e ele não vai fazer isso porque eu não aceito. Ele aceitou o filho como o filho é. Ele espera pacientemente pela volta do filho. Ele nunca se esquece do filho. A Bíblia fala que ele ia para o caminho todos os dias esperar o filho. E de repente, o filho, depois de algum tempo, cai em si. E fala para si mesmo, que estupidez. Me lembrei da estupidez de Bonhoeffer, que não é o caso aqui agora. É outra coisa muito bacana. E ao voltar para o pai, ele pensa, eu vou voltar como escravo, eu estou comendo lavagem. Os escravos do meu pai
vivem muito melhor que eu. E ele volta consigo mesmo, pensando que seria tratado desta forma. Eu pisei na bolinha, né? E ao voltar, o que o pai faz? Vamos analisar algumas questões relacionadas e se sinta lá agora, naquela cidade empoeirada, onde o pai, com aquele talite, com aquele vestidão e todo empacotado, como é o povo judeu, corre em direção ao filho. Se humilha, porque correr, uma pessoa mais velha correr em direção ao outro, era humilhado, era humilhação, não era normal. Eles não conseguiam enxergar isso como natural. Ainda mais um filho nestas situações. Vamos continuar. Abraça. Vou ser objetivo para a gente ter que avançar. Abraça o filho. Tudo sujo de esterco. De quê? De porco. Animal imundo. Ele abraça. O que ele faz depois? Beija. O que é o beijo? O beijo é o símbolo do perdão. Para pensar. E o filho, então, é um convidado de honra. Anel novo. Nova aliança. Sapatos novos. Sapato novo. Quem usava sapato não era escravo, era filho. Era senhor. O escravo era descalço, mas ele recebe um sapato novo. E ele não mata um cordeiro, ele mata um boi. Por quê? Ocasião especial. Eu estou aqui para festejar. Está acompanhando comigo? A cabeça desse pai. E o pai celebra então a ressurreição do filho que estava morto. O filho voltou para casa. Meu Deus. E o filho mais velho, vamos falar um pouquinho dele, quase ninguém fala, mas aprendemos sobre a maneira com o filho mais velho. Algumas frases de impacto, vamos assim, porque nós precisamos acelerar para me passar para as perguntas, que nós nem passamos ainda para as perguntas, né? Nós estamos aqui tentando desenhar cenários. Que insensatez é essa? Perguntou o filho. Que tipo de perdão é esse? O cara pega os bens dele, vai embora, consome lá, sei lá com o que nós, né? E aí volta e recebe esse tratamento. Mas e eu? Eles exigem justiça e equidade. O que é equidade à luz do direito? Tratar os desiguais de forma desigual. Ele não merece essa honra. A equidade não é assim. Eu é que mereço porque eu estou aqui trabalhando. Mas Deus pensa assim? Isso é equidade do homem. Isso é a constitucionalidade do homem. Onde está o castigo? Pergunta o filho que se achava, né? Esse filho rebelde desperdiçou a sua herança. E cadê a festa para mim? Eu fiquei aqui e trabalhei. Este seu filho, ele fala assim, desdém. Consumido pela raiva, isso é uma parte importantíssima. Nunca entrou naquela festa. Ficou com ódio, angústia, tristeza, e o pai celebrando. Cheio de razão, né? Sequer senta na mesa do pai. Dá outra ministração isso aqui, ó. Quantas oportunidades nós perdemos e não sentamos na mesa do pai. E comemos migalhas. Por não quebrantarmos o nosso coração. E aí eu te pergunto, uma pergunta passageira aqui que não tem nada a ver. Qual dos dois filhos você quer ser? Arrependido que se lança incondicionalmente nos braços do pai? Oh, glória, hein? E se senta na mesa mesmo sem merecer. Agora eu me sinto capaz de responder a esta pergunta. Esta pergunta, a segunda que no caso eu fiz é: como esse Deus me vê? Aqui agora a gente consegue com esses argumentos. Lembra do pai, do filho pródigo. Deus me vê com os olhos de amor ágape, incondicional, mesmo sendo um filho pródigo. E nós somos. Passada essa pergunta, Deus nos vê como? Com olhos de amor. Aleluia. Porque se eu souber disso, eu vou responder a pergunta certa da minha ministração.
Qual será a minha resposta? Se eu entender isso que eu acabei de explicar para vocês, eu consigo responder aquela pergunta. Mas eu quero ainda viajar mais um pouco com vocês, nessa terceira pergunta, nessa nova ordem. Como se aproximar de Deus? Olha, eu tenho um Deus que me ama, eu já sei. Eu agora quero responder a esse amor. Mas como eu vou me achegar nele? E aqui eu quero rememorá-los aos versículos que nós lemos de Lucas. Você pode chegar ao Pai como um fariseu, ensimesmado, egocêntrico, egoísta, julgador, cheio de si, dono da razão, forte, bonitão. Ou você pode chegar como aquele outro. O que era publicano, cobrador de impostos? Lembra de Zaqueu? Lembra daquela senhora que derrama um unguento nos pés de Jesus, pecadora, e todo mundo desmerecia ela, lhe enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Quem chega, vai na cruz com esse intuito quebrantado. Não existe cristão sem quebrantamento, sem arrependimento. Não existe. Quem desceu para casa justificado, na passagem que nós acabamos de ler? O fariseu? O pecador. Por que o pecador? Porque o pecador se achegou ao Pai e falou assim: Pai, eu não consigo por mim mesmo. E eu acredito que eu não mereço. Mas eu sou filho amado. Desculpa, sem vergonha. Que erra. E o que o Pai faz? Abraça você tudo sujo. O publicano, olha só, condenado por ser um traidor. Vamos voltar lá no cenário político da época. Império Romano, subjugador do povo judeu. E um judeu, como era esse publicano, como era Zaqueu, como era Mateus, escolhido. Olha o que eu lembrei aqui. Mateus era publicano, cobrador de impostos, judeu do mesmo sangue, tomando dinheiro do povo, entre aspas, roubando para dar para um grande império. Jesus escolheu ele, gente. Vem aqui você. Porque o cara olha e fala assim: eu? Esse é o reino invertido. Olha, mais um exemplo do reino invertido. E aqui nós temos três grandes coisas que eu gostaria que vocês pensassem. Não sei se vocês já pararam para avaliar sobre esse prisma. Essa palavra do fariseu versus publicano nos remete a três questões. Presta atenção para você ver que legal que é isso aqui. Atitude, local e identidade. Qual é a atitude? A minha atitude é ritualística. Eu faço jejum. Eu entrego a Deus as minhas... Deus está preocupado com o ritual. Isso ficou na velha aliança, aí tinha ritual. Agora nós acabamos de cantar, gente. Agora é coração, mano, velho. Quebrantamento. Esquece ritual. Deu vontade de chorar, chora. Deu vontade de pular, pula. E pronto, isso é coração. Jeremias. Coração. Todos que vierem de coração. Jesus. Me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse é o novo reino. Essa é a nova aliança. Esse é o novo caminho. Esse é o reino invertido que nós precisamos tomar posse. E eu tenho dito isso e estou tentando melhorar. Nós desmerecemos a obra da cruz. Atitude. Uai, o contrário. O que o fariseu se achou? E ele era o cara, né? O fariseu, leia-se, era o sacerdote, o cara da época, que seguia tudo que era para ser seguido, que fazia e cumpria a lei, como se fosse possível, né? Mas o que o publicano faz? Tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ele não se exaltou, ele não julgou o outro, como o outro fez com ele. Esse publicano, esse cobrador de impostos, olha eu aqui, ó. Atitude,
com que você chega. Isso vale. Local. Aqui fala de 2 locais: templo e casa. Eu posso ir para o templo, mas se eu tiver atitude farisaica, eu não vou para casa com a bênção. Ao contrário, eu vou para o templo. E muitas pessoas, nós temos um irmão hoje que está de plantão, num lugar completamente, para ser bem elegante, inóspito. Ele é agente prisional, a esposa dele está aqui hoje. Ele pode estar lá preso, junto com os agentes lá presos em paredes. E pode estar muito mais liberto, que é muita gente aqui dentro. Coração. Coração. Então o local, coração. O local não diz. É óbvio que nós precisamos vir comungar. Nós precisamos vir ter comunhão com os irmãos. Louvar, adorar. Bem dizer o que Deus é. Bem dizer pelo que Ele fez. Mas nós precisamos fazer isso de coração. Seja aqui dentro do templo. Ou fora dele. Identidade. Qual é a identidade de um e a identidade do outro? A identidade cristã é o quê? Olha, eu me identifico com Cristo. O que é Cristo? Ele veio para servir, então eu tenho que servir também. Ele veio e amou todo mundo, então eu vou amar. O Antigo Testamento, Jesus veio para subir a régua, gente. Agora você tem que amar seus inimigos, para. É, nego. A corda apertou o laço. E muito. Resultado dessa história: o cobrador de impostos, o julgado pelo fariseu, foi elogiado e encontrou graça. E o fariseu perdeu a bênção, mesmo sendo o cara que em tese seguiria, por ele seguia mesmo. Então agora nós podemos partir para a resposta da terceira pergunta: como eu devo chegar a Deus? Por essa passagem, você concorda comigo? Eu usei algumas palavras-chave. Quebrantado, arrependido, como filho, lembra do filho pródigo? Como filho amado, alcançado pela graça, co-herdeiro do trono junto com Cristo, porque Ele me fez apto a chegar a Deus, como o sacrifício levítico o fazia no Antigo Testamento. Cristo fez no Novo Testamento, só que de forma permanente e eterna. Até os pecados que nós não fizemos, nós não cometemos, Cristo já pagou. Já pagou. Nós agora estamos num caminho, que é o caminho que Ele nos ensinou. Então, nós agora vamos passar, eu acredito que nós já temos argumentos, para responder a pergunta número 1. Aí, eu vou citar outro livro. John Bevere, possivelmente todos conhecem. Paixão por Sua Presença, outro que eu recomendo. Livro. E aí muitos podem estar ouvindo aqui, porque cada um de nós está num nível de caminhada. E cada um de nós recebe uma palavra dessa aqui, de acordo com a sua capacidade de compreensão e com a sua evolução, ou não, espiritual. Cada um de nós está num momento dessa caminhada rumo a Cristo. Eu poderia então perguntar para aqueles mais céticos, e eu tenho melhorado, minha fé está subindo, a régua está subindo. E eu vou dar algumas dicas para vocês do que tem sido feito na minha vida, impactado a minha vida. E através, quem sabe do meu exemplo, você consiga sair daqui com algo que possa transformar a sua vida, como tem transformado a minha. Glória a Deus. O John Bevere, nesse livro, ele fala assim: possivelmente, na época do Êxodo,
na época do Pentateuco, Números, enfim, principalmente no Números, deserto. Naturalmente, fora a época de Jesus Cristo, que foi o maior fenômeno, Deus se manifestou de formas extremamente visíveis. Muito. E aí eu faço uma pergunta para você. O que aconteceu com a geração inteira? Padeceu no deserto. Então, se você está tendo dificuldade, você está numa caminhada e está só no começo, ainda está assim, ou está mais acelerado, mas está precisando de uma bombada, presta atenção no que eu vou te dizer, isso aqui me ensinou muito. Olha os altos e baixos. O povo de Deus, durante a escravidão, tristeza. Clamou por libertação. Deus mandou Moisés, alegria. Êxodo, partida para a terra prometida. Primeiro obstáculo, Mar Vermelho. O que aconteceu? Murmuração. O que eles falaram para Moisés? Vai faltar cova, Moisés. Vai faltar cemitério aqui nesse deserto. Olha o faraó com o seu exército inteiro. Não vai sobrar ninguém, vai passar o cerol em todo mundo. Tristeza. De novo, ó. Moisés acredita, faz a obra, o mar se abre, o povo passa, conforme prometido, hein? E segue rumo a Canaã. O que acontece? Euforia. Nosso Deus. Entrou no deserto. O que aconteceu depois no deserto? Murmuração. O que deu? Tristeza. O que Deus fez? O livro não fala, mas os 2 censos de números dá mais de 600 mil homens. E o povo não tinha e-mail, né? Nem zap. Então eles trabalhavam muito. E tinha várias mulheres, cada homem. Então vocês imaginem. O censo fala em homens. Mas se eu tenho mais de 600 mil homens, nós estamos falando, tem alguns que são mais audaciosos, 2 milhões, 3 milhões. Imagine alimentar um povo nessa quantidade de gente com carne. Pão, maná que vem do céu, água que sai da rocha e o povo... O que aconteceu depois? Moisés, o líder, que conduziu o povo, mostrando todos esses prodígios, é traído pela irmã e pelo irmão dele, e pelo povo inteiro. Arão e Miriam. E então a geração pereceu por não crer. Por que eu estou te contando essa história? É da natureza humana. Nós duvidamos mesmo. Quando você duvidar, não desista. Há um Deus provedor. Há um Deus cumpridor das suas promessas. Nós temos estudado o Antigo Testamento, aqui tem alguns amigos que fazem conosco o estudo. E o que nós temos aprendido? Mais de 6 mil anos de história, todas as promessas que Deus fez para nós foram cumpridas. Permaneça. Outra frase que eu tenho carregado comigo. Aonde sua fé não te levar, a sua obediência te leva. Obedeça, você verá resultados. E aqui nós poderíamos em João 16, 33, porque no mundo tereis aflições, mas o que termina o versículo? Que é a parte boa, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Que tipo de cristão que não segue o mestre não é cristão? Eu já me ensino, e eu te ensino o caminho, apenas me siga. E aqui eu quero trazer 3 passagens rápidas. E aqui é o pulo do gato, né? Onde nós estamos buscando alimento. Qual a nossa fonte? Lá em João 7,38 fala, se nós entendermos, ele fala em outras palavras, mas é exatamente isso, esse reino invertido, essa nova ordem, de dentro de si fluirão rios de água viva.
Nós poderíamos ir em Ezequiel 47. Também fala em rios de água viva. É você que define o nível de profundidade de relacionamento que você quer ter com esse rei dessa nova ordem. Ele está de braços abertos te esperando. Quem define se você vai entrar nesse rio até os cotovelos, até os tornozelos, até os joelhos, às costas, ou mergulhar numa imersão espiritual profunda e receber tudo o que há de bom, é você. Glória a Deus. Aleluia. Eu defino. Aleluia. Por quê? Porque Deus está de braços abertos, como o pai do filho pródigo. Glória a Deus. E você será lá como Salmo 1, no versículo 3, árvore plantada. Ai, eu adoro falar isso, meu Deus. É lindo. Aleluia. Árvore plantada à beira do ribeiro, que tudo que planta dá flores, e no tempo certo, e tudo que toca prospera. Oh, meu Deus. Que vergonha. Eu não sei se vocês, eu fico envergonhado. Como não crer e não confiar totalmente num Deus desse? Segura essa. Nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Nenhum de nós nunca achará a verdadeira realização fora deste conhecimento que nós estamos vendo aqui hoje. Conhecimento dele, de suas verdades. Quanto mais perto dele, mais fortes, mais preparados. Pode vir ventos e tempestades, mas a sua casa está edificada em rocha segura. Quanto mais perto dele, mais nós somos impactados com seu amor, e mais transformados somos, e mais cheios somos, e passamos a transbordar o seu amor. Dito tudo isso, agora nós vamos responder a primeira pergunta, certo? Tem alguém comigo aí? Glória a Deus. Qual deve ser a nossa resposta? Respondido a segunda. Como Deus me enxerga? Filho pródigo. A terceira, como me aproximar de Deus? Fariseu, publicano. Eu anotei algumas coisas aqui, não vou conseguir falar todas. Nós temos até que hora, pastor Ildes? Que hoje nós temos 5 minutos. É muito tempo. São pelo menos 8 itens. Eu devo falar uns 4 ou 5. Presta atenção. Quem está no modo avião, até agora, Aleluia. se liga aqui. Não vai embora sem a bênção, não. Leva a bênção. Aleluia. Eu respondo assim, porque eu nasci do Espírito. Permita-me ler uma passagem. João Batista, Lucas 7, 28. Quem foi João Batista? Precursor de Jesus. Eu vos digo que, Jesus falando dele, que os que nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Vou resumir para você. Todo nascido do Espírito, todo, é tão grande quanto o maior profeta. Porque não somos nós. Nós somos pequenos e pronto. Mas o Espírito não. Se você tiver com o Espírito, há poder quando o executivo de Jesus Cristo trabalha. Há poder. E por que eu respondo assim a essa pergunta? Porque eu nasci no Espírito. E eu conheço Colossenses 1,14, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu sou pecador, mas já foi remido. E essa remissão aqui, permita-me trazer os conhecimentos lá do direito. Pode olhar em qualquer Bíblia sua, ela é uma remissão com 2 S's, que não requer ação. Diferentemente da remissão lá do Código
da lei de execuções penais, que você precisa trabalhar 3 dias para diminuir um dia na sua pena. Remissão de ação com C cedilha. Requer ação. Essa remissão aqui é 2S. Eu tenho que crer. Aleluia. E tomar posse da bênção. E crer nesse Deus transformador que me empodera, porque Ele é um Pai. Muitas pessoas falam, estou avançando aqui, já estou indo lá para a terceira, ó. Muitas pessoas confundem quando fala assim, ter domínio próprio como sendo um dom do Espírito. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. A carne não tem domínio próprio. E nunca vai ter. E nunca vai ter. Romanos 8:3. Fala em quê? Nova natureza. Nova criatura. Tudo se fez novo. Quem vence a carne é o Espírito, irmãos. Aleluia. Se você for lutar contra a carne usando carne, você já sucumbiu. É o Espírito. Sua nova natureza tem prazer em andar no Espírito. Aleluia. A carne também até que tem, mas ela tem outros prazeres. Por isso que Paulo fala da luta constante entre carne e Espírito. Mas nós temos que andar em Espírito. Quanto mais Espírito, menos carne e vice-versa. Glória a Deus. Eu vou usar palavras-chave para terminar. Admitir a minha autoinsuficiência e total dependência do Espírito. São dicas para você. Por quê? Porque quando eu faço, eu me sinto alcançado por esse amor. Porque se eu tiver Espírito, por que a cruz tem um pau maior assim e um menor assim? Sabiam? Nós estudamos isso, né, Ismar? O menor é Cristo de braço aberto para te receber. O maior está ligado no céu. Que é o Espírito dele que traz para a terra para você conseguir abraçar os irmãos, amar os irmãos, perdoar os irmãos. Mas você só vai conseguir fazer isso se você conectar-se ao Espírito. Por isso que ele foi e falou, eu vou enviar, que vai dar poder para você fazer o que eu estou te mandando fazer, porque você mesmo não vai dar conta. Vamos pular uns 2 aqui. Quando eu entendo essas perguntas e as respondo sobre uma questão racional, mesmo não acreditando nelas, se eu continuar no processo, continuar estudando a palavra de Deus, bons livros, frequentando a igreja, indo em grupos de oração, indo em grupos de estudo bíblico, grupos de intercessão, no meu trabalho, enfim, a todo tempo, eu tendo a ir aproximando desse Espírito, e esse Espírito vai me dar respostas que outrora eu não tinha. Por isso nós precisamos buscar, é a ferramenta. Tem muita gente que sucumbe porque não usufrui da ferramenta que foi nos dada. Porque quando eu entendo e me relaciono com esse Espírito, eu não faço porque tem lei. É diferente demais. Eu compartilho o amor de Cristo porque eu já fui amado. E nessa nova condição eu sinto necessidade de compartilhar esse amor lindo e maravilhoso. Eu sou constrangido, impulsionado a dividir com meus irmãos, abraçar meus irmãos, a compartilhar com os meus irmãos, porque Ele me encheu, e agora eu transbordo. Eu amo, porque eu já fui amado. É tão simples. Eu sirvo, porque eu já fui servido. Está comigo? Então eu quero me direcionar. Fique em pé, por favor. A galera do louvor vai soltar uma canção aqui linda que eu escolhi. Por que muitas pessoas não conseguem? Porque tem medo. Medo do novo caminho. Medo de imergir nesse rio de águas vivas.
E essa canção eu trouxe a letra para mim falar para vocês. Nós vamos cantar, eu gostaria que vocês... Olha o que essa letra fala. Eu não sou mais escravo do medo. Eu nasci para vencer. Não porque eu seja bom, mas é porque eu fui alcançado pelo seu amor incondicional. O meu Deus abriu o mar para me passar por ele. O meu Deus me alcançou, me resgatou. E agora eu posso cantar. Olha que coisa linda. Toma posse, irmão. Tem alguém aqui que quer fazer de hoje um dia de divisor de águas na sua vida, que você vai emergir com maior profundidade, que você vai buscar com mais intensidade? Eu estou falando de cristãos. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Que entendeu a mensagem? Vocês podem vir aqui. Quem quer fazer isso? Ô, glória! Aleluia! Quem quer avançar na caminhada? Oh, glória a Quem Deus! quer crescer nesse espírito? Quem quer receber a palavra que vem de Deus? Não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Sou filho de Deus. Sou Senhor Deus, nós queremos pedir a cada irmão que está aqui presente, que o Senhor possa transformar, transportar. Cura, Senhor. Cura cada ferida. Atende cada pedido. Faz, Senhor, que eles sintam a sua presença. Que eles sejam transportados pelo seu amor essa noite. Se amanhã eu acordar, eles lembrem desse momento de comunhão com o Senhor. E o Senhor lhes abasteçam de forma sobrenatural, abundantemente, porque todos aqui somos filhos amados e alcançados pela graça de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu palavras para nos expressar a minha gratidão por ser um filho imerecido, mas sou filho resgatado pelo amor de Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. E assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.